Fala, Clebão, tudo bem? Aqui é o Raul, fisioterapeuta da Kinex. Hoje a gente vai começar com um projeto novo, que é um bate-papo, e a gente intitulou aí de Papo Kinex, que é um bate-papo com pessoas envolvidas no mundo esportivo e no mundo da fisioterapia. E hoje tenho a honra de receber aqui um pesquisador, fisioterapeuta, o Kleber Ferrarese, que é uma referência no estudo do laser no Brasil e no mundo. Então, eu queria que você se apresentasse aí, Kleber, para o pessoal, e a gente vai falar do seu trabalho e das suas pesquisas. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o Kleber Ferrarese e, primeiramente, também eu gostaria de agradecer o convite da Kinex, especialmente do Raul, para dar esse espaço e falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né, na pesquisa, na parte clínica. Então, começando um pouquinho sobre a minha formação, eu sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Durante a minha formação na graduação, eu fiz a iniciação científica com o professor Nivaldo Parisotto, e o Nivaldo Parisotto é um professor que é mundialmente, aqui no Brasil também, muito reconhecido com relação ao uso clínico do laser, né? Principalmente na área da fisioterapia, então tem diversas pesquisas. E foi ele o responsável aí pela minha formação em laser, né? Desde a graduação. Então, eu fiz a iniciação científica com ele. Da iniciação científica, eu tomei gosto, consegui passar no processo seletivo e fiz o mestrado com o professor Nivaldo. E depois do mestrado, doutorado também pela UFSCar, né, junto com o professor Nivaldo. E também o professor Vanderlei Banhato, que é um professor do Instituto de Física da USP, também muito reconhecido. Ele é físico e trabalha bastante com os parâmetros físicos do laser, né, e do LED também agora. E durante o meu doutorado, eu tive a sorte também, trabalhei bastante, mas tive muita sorte também de poder cursar um doutorado sanduíche, através de uma bolsa FAPESP, né? Que era a modalidade BEP, que era, naquela época, era uma bolsa inicial, que ainda não tinha nenhum tipo... Era um programa inicial que estava iniciando ali no Brasil, né? Aqui no Brasil. E aí, com essa bolsa, eu fui para os Estados Unidos para estudar em Boston, na Harvard Medical School, onde o Nivaldo já estava fazendo o pós-doutorado. E aí a gente passou um tempinho juntos lá na Harvard, ele voltou para o Brasil e eu continuei cursando parte do meu doutorado lá nos Estados Unidos. Bacana. E aí eu terminei o doutorado, né? Antes de terminar o doutorado na Harvard, né? Eu voltei para o Brasil antes de defender aqui o doutorado. Aí eu passei mais um período de sanduíche no Canadá, na Universidade de Waterloo. Nesse sanduíche, eu trabalhei com o professor Richard Hilson, que ele é um pesquisador da área de fisiologia. E ele é o responsável por analisar os parâmetros fisiológicos dos astronautas quando eles vão para a Lua ou para o espaço, né, e retornam. Então, também acabei adquirindo bastante conhecimento, acho que foi uma interação bastante produtiva também, né? E aí eu voltei para o Brasil em 2014, final de 2014, e defendi o doutorado. E aí eu já estava com o pós-doutorado aprovado também, né, com uma bolsa para voltar para os Estados Unidos, lá com o professor Michael Hamblin, que é o professor que me orientou no doutorado sanduíche lá na Harvard, né? E aí eu fiquei mais um ano lá no pós-doutorado com o professor Michael Hamblin. E esse professor, o Hamblin, ele é o principal pesquisador no mundo, na atualidade, desde naquela época e ainda hoje é o principal pesquisador da área de laser e de LED, né? Aplicado a diversas áreas do conhecimento, não só para fisioterapia, mas também para física, para microbiologia, enfim. Então, eu tive bastante sorte também, vamos dizer assim, além do trabalho, né? Lógico, lógico. Mas foi uma formação bastante legal, bastante interessante, assim, bastante bem robusta, né? Porque lá eu tive contato com muitos pesquisadores de todas as partes do mundo. Então, lá onde, no doutorado de sanduíche e também no pós-doc, é um centro, né, de fotomedicina no mundo, então é um dos centros mais reconhecidos.
Então, isso agregou bastante conhecimento. Bacana, Kleber. O seu currículo fala por si só, né, cara? Você está mais que credenciado a falar do assunto e bacana de bater um papo, assim, um pouco menos saindo de congresso, né, um pouco mais informal, é que a gente pode trocar essa ideia e você contar a sua trajetória, né, cara? Uma coisa que chama muita atenção em quem olha seu currículo é justamente isso que você estava falando mais para o final, que é a sua formação lá em Harvard, né, cara? A gente é contemporâneo de faculdade, o tempo foi um pouco mais cruel comigo do que com ele, aí, ó. Imagina. Mas, então, assim, saiu lá da UFSCar, uma faculdade que é muito conceituada em fisioterapia, mas é no interior do estado de São Paulo. E aí o cara vai cursar um pós-doc em Harvard, né, cara? Se já tinha passado pela sua cabeça isso, isso era uma meta no início, lá no mestrado. Como é que as coisas foram acontecendo, cara? Porque acho que até um incentivo para quem está começando pesquisa, né? Ver que existe um caminho que chega a Harvard, né? Uma escola que dispensa comentários e, enfim. Existe esse caminho, já estava meio traçado, foi acontecendo? Explica um pouquinho aí para gente. Então, eu nunca sonhei em cursar nada fora do país, e em Harvard principalmente, né? Durante a minha graduação. Depois que eu fiz a iniciação científica, que eu tomei gosto, que eu gostei da pesquisa e principalmente de pesquisar com laser e com LED, né? Sim. Então, a partir do meu mestrado, já comecei, quando eu comecei a realmente mergulhar nesse mundo da pesquisa, eu comecei sim a já vislumbrar uma possibilidade de ir para fora do país para aprender com outros grupos, para aprender, trazer conhecimento, na verdade, para o Brasil, porque às vezes a gente fica um pouco restrito aqui, né, na área de pesquisa do Brasil, às vezes a gente não tem tanto recurso assim, tanto equipamento, né? E aí eu queria, assim, já no mestrado, cursar parte do meu doutorado fora do país. E para isso eu sabia que tinha que trabalhar duro, né? Eu tinha que fazer as boas pesquisas, tinha que ter notas boas, tinha que conseguir também bolsa, por exemplo, FAPESP, porque você tem uma reserva técnica que te possibilita a viajar para fora do país, apresentar seus trabalhos, né? Trabalho que você produziu no Brasil, mas se apresenta fora. E nesse caminho todo surgiram algumas possibilidades, né? Mas aí o professor Nivaldo conseguiu esse pós-doc em Harvard e eu fiquei no Brasil, né, ajudando também a tomar conta das coisas aqui no Brasil, no sentido das pesquisas, de olhar as pesquisas que estavam no laboratório, estavam acontecendo ali no laboratório, né, e tomar conta da minha pesquisa também. Então, e além disso, surgiu uma possibilidade assim ímpar, né? Eu falo que essa foi, acho que tem hora que a gente não tem explicação para as coisas, né? O professor Nivaldo estava lá no pós-doc dele e aí o professor Hamblin estava escrevendo um livro, né? E esse livro contava com vários capítulos e dentre os capítulos, né, que estariam ali dentro do livro, tinha um capítulo que era sobre a minha linha de pesquisa, que é de laser e LEDs aplicadas à performance muscular. Sim. E aí o professor Hamblin, né, comentou com o professor Nivaldo falou, olha, eu tenho um aluno que está pesquisando isso desde o mestrado, da iniciação científica, e eu gostaria de ficar com esse capítulo e eu vou conversar com o meu aluno, se ele se interessar, então a gente escreveria esse capítulo. Eu mais do que topei, né, na hora, e foi um trabalho assim que foi insano, foi maluco, porque eu revisei toda a literatura e dentro de uns 2 meses, a gente não tinha uma literatura tão robusta Sim. como a gente tem hoje, né? E ano que foi isso, Caio? Isso foi em 2012. Foi em 2012. 2012. 8 anos atrás. É, em 2012 surgiu essa possibilidade. Aí, nesse meio tempo também, eu já tinha pedido a bolsa da FAPESP, que é a modalidade BEP, né? Já tinha escrito um projetinho. Não, minto. Com esse capítulo, eu fiquei assim, varando dia e noite trabalhando nesse capítulo, e o Rodrigo Baldon, a gente dividia apartamento, ele pode até comentar sobre isso, mas eu deixava tudo espalhado, os artigos no chão, e eu sentado na minha cadeira, olhava para o artigo, já sabia que tinha escrito ali, o que estava escrito, eu escrevia, revisava, e eu praticamente nem dormia na minha cama, porque eu queria terminar aquilo logo e escrever. A história do E, cavalo selado, né, cara? Tem que aproveitar enquanto passou ali. exato.
Não tinha outro jeito. Então, foi assim, uma oportunidade única. E aí, quando eu escrevi esse capítulo, e também foi um desafio pela escrita em inglês também, né? Então, assim, eu fui desafiado e eu queria, né, mostrar que era capaz, e era um trabalho muito importante. Eu sabia que era muito importante. Então, aí depois, quando enviou o capítulo, o professor gostou, ele quis publicar parte do capítulo numa outra revista. E aí eu pedi para o Nivaldo, falei, ó, Nivaldo, eu gostaria de, no doutorado sanduíche, né, se Aham. for possível, ir para Harvard também, né? Aí ele falou, ó, eu vou conversar com o Hamble, eu acho que é totalmente possível, né? Ele gostou do trabalho que a gente fez e tal, eu acho que é completamente possível. E aí, então, ele falou assim, não, tudo bem, pode, é o rapaz que escreveu ali, que vocês escreveram um capítulo, né, pode falar que dá, tentem a bolsa no Brasil, se não conseguir, a gente vê uma outra forma, mas... Sim. E aí ele deu autorização, deu as cartas, né, para enviar para a FATESP, foi aí que eu escrevi o projeto para a FATESP e tive a bolsa aprovada. Então, assim, foi uma sucessão de coisas que aconteceram que é a história que você falou, o cavalo da sorte, né? Tá, passou arriado ali, Tem que pegar. eu tentei segurar a rédea, né? É, que diferença que faz também, né, Kleber? Um professor orientador que tem influência no meio, Sim, uma sumidade no meio, tem muito contato e te colocou em contato com a pessoa certa na hora certa, né, cara? na hora certa. A gente tem sorte de ter estudado numa boa universidade, você conquistou ainda o mestrado, o doutorado lá e foi se aprofundando nessa área acadêmica, e então faz Sim. bastante diferença também, né? Então, eu falo que eu tive muita sorte porque, primeiro por, né, ter cursado lá, conhecido o professor Nivaldo, e aí o Nivaldo ter ido para fora, surgiu essa história do capítulo, aí ele acabou mostrando que era capaz de fazer as coisas. Então, assim, foram uma sucessão de eventos que acabou Culminaram no seu sucesso levando para também, lá. né? Mas, assim, muito trabalho também, né? Lógico. Teve muito trabalho e muita gente que ajudou, então, assim, é importante reconhecer. Então, O Kleber, eu queria falar um pouco agora, lógico que você está mais que credenciado para falar disso, a sua linha de pesquisa, um laser e LED na performance muscular, e muitos têm falado hoje em dia do recovery, que é justamente a recuperação desse tecido muscular após uma atividade intensa. Então, uhum, atletas de alto rendimento necessitam disso e cada dia mais. Quem consegue se recuperar melhor consegue uma performance melhor. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. O que você acha disso? Qual que é o nível de evidência que está essa pesquisa do laser com o recovery? Se essa uhum. pesquisa ela é aplicável aos atletas ou ela está muito em ambiente de pesquisa ainda, muito em laboratório? Queria que você falasse um pouco disso, cara. Sim. É interessante, cara, porque eu acabei vivenciando a utilização, o início da utilização do LED, principalmente para a área de recovery, né? Antigamente a gente só tinha lasers, né? Aparelhos com diodos de laser, com uma canetinha, por exemplo. Sim, Aí depois a DMC, ela fez um cluster com 6 LEDs, né? Com 6 lasers, que parecia uma garrinha assim, né? Uma coisa que acoplava assim na pele. Mas mesmo assim era complicado de você irradiar uma coxa inteira, né? Por exemplo. Então, naquele momento, a gente tinha principalmente duas vertentes. A vertente que aplicava a luz, seja por laser ou seja por LED, após o exercício, nesse sentido de acelerar a recuperação, de acelerar o processo de reparação do tecido, né? E aí fazer com que ele desempenhe um melhor exercício ou uma atividade física ao longo de um treinamento físico, por exemplo. E uma outra vertente que era você aplicar a luz 5 minutos antes do exercício que você ia desempenhar, que você ia realizar, sim. para você melhorar o desempenho naquele exercício que você ia ser submetido. Então, assim, desde aquela época, desde 2008, que foi na minha época da iniciação científica, 2000, até 2005, 2006, foram os trabalhos, né, anteriores, que é do professor Vober, que é da Federal do Rio Grande do Norte, que também foi meu orientador da iniciação científica. Então, desde trabalhos com animais e depois estudos clínicos, foi se investigando o efeito da luz, do laser no caso, naquela época,
aplicado após o exercício. Depois a gente começou a verificar antes do exercício também. E aí, o que a gente tem visto nas pesquisas, né? No ambiente controlado, você, por exemplo, de flexão e extensão de joelho, de você levantar a carga num leg press, né, empurrar o leg press, você consegue, você vê, é muito significativo o aumento de desempenho em programas de treinamento, né, quando você aplica após o exercício. Quando você aplica antes do exercício, você também tem um efeito bastante importante, você também melhora o desempenho daquele indivíduo, e aí você tem um efeito protetor ainda quanto ao nível de lesão muscular, né? Então, você diminui os níveis de lesão e você consegue mensurar isso, por exemplo, com análises sanguíneas, né, de creatina quinase. Mas, ainda na literatura, é bastante controverso o que é melhor, né? Se é antes ou se é depois. Mas isso, eu digo que em palestras, em mesmo trabalhos científicos, né, eu digo que depende muito do seu objetivo. Se você quer melhorar o desempenho naquela sessão de exercício, então, naquela única sessão, aplique antes, né, e aí tem toda uma metodologia, 5 minutos de tal, hoje em dia já não é o melhor momento, né, tem bastante trabalho mostrando que tem outras formas de se aplicar, mas aplique antes, então, do exercício. Mas pensando fisiologicamente na recuperação, se você aplicar depois, você tem um efeito um pouco melhor no sentido de treinamento, né? E aí tem uma questão de célula, ela está fora da homeostasia depois de um exercício, ela precisa recuperar aquela homeostasia, então você fornece essa energia da luz, tanto de laser ou de LED, para acelerar esse processo de reparo, né? de devolução dessa homeostasia para a célula, né? Para o tecido. E aí, interessante que a gente, até o momento, Raul, a gente não tem uma dose específica e falar assim, olha, você tem que aplicar 50 joules ou 180 joules ou 60 joules em determinado grupo muscular. Sim. A gente tem bastante trabalho e a janela terapêutica desses vários trabalhos, como se fosse uma média, vamos dizer assim, um intervalo, a gente vê os trabalhos que tiveram resultados aplicando entre, por exemplo, para bíceps braquial, entre 20 e 80, outros grupos mostraram de 20 a 60 joules, né? Mas não é só isso. Esse é o grande problema, porque nós temos cada indivíduo ele tem uma individualidade. Você tem a cor da pele, você tem o percentual de gordura, você tem hidratação, você tem as diferenças. Atenuação da dose, né? Na verdade, né? Exato. E isso vai interferir diretamente na dose. Então, falar assim que existe uma receita de bolo, né? Específico, olha, você vai aplicar 60 joules no bíceps e você vai ter um melhor desempenho de, sei lá, 20% naquela sessão que vai se seguir, né? Se você aplicou antes do exercício. Eu não falo que isso existe, porque vai depender muito, né, desses parâmetros, né, dessa janela terapêutica e também da individualidade de cada um. Além disso, Raul, a gente tem um outro problema. Cada aparelho é um aparelho. Então, tem gente que vai aplicar 60 joules com uma caneta. Tem gente que vai aplicar usando um cluster, que parece aqueles chuveirinhos assim, né? Cheio de pontos de LED ou de laser. Aí tem trabalhos também com mantas de LED ou mantas de laser, né? Que é tipo um material flexível com vários pontos também para você acoplar na região que você, do braço ou da perna, né? Da coxa. Da região. Então, depende também desse tipo de aparelho. E aí você padronizar essa dose para uma caneta, para um cluster, para uma manta, a gente tem visto que isso não tem funcionado muito bem, né? Por mais que você siga recomendações de você utilizar 5 joules por ponto, mas isso não tá funcionando muito bem ainda, né? Então, a gente precisa ainda investigar muito mais essa questão de dose, muito mais os parâmetros do laser e do LED, né? Para melhorar essa resposta individual de cada um frente à terapia por luz. E aí, voltando para a sua pergunta lá da prática clínica,
Eu digo assim, que a gente tem alguns direcionamentos, né? Mas o que eu mais acho interessante é o terapeuta saber utilizar esse recurso, saber o que ele está aplicando ali. Olha, eu sei que a potência é X, eu vou aplicar por tanto tempo e vai me dar tal energia que eu quero. Se essa energia não der certo, eu posso aumentar X% para ver se na próxima sessão isso melhora. Ou diminuir X%, né? E aí você Falou, né? tem Tem uma janela terapêutica uma aí. janela, exato. E aí a melhor dose para mim pode não ser a melhor dose para você, né? Então, eu acho que é por esse caminho. A gente ainda tem um pouquinho para investigar, né? Tem um caminho ainda para percorrer. Mas tem, sim, bons efeitos. Nos estudos clínicos controlados, né? A gente tem bons efeitos dessa terapia para o recovery. Joia. Falando de recovery ainda, o Kleber, o que você acha, né? Então, eu estava comentando com você outro dia sobre a prática clínica e o ambiente de pesquisa, né? Hoje a gente consegue replicar mesmo para o recovery. Então, o atleta que fez uma atividade extenuante, ou ele é atleta de alto rendimento, a gente consegue replicar o protocolo que você usa, o laser que você usa no laboratório. Eu tenho acesso à clínica no Brasil, aqui. E outra pergunta, você já viu que existe diferença, se tem algum artigo que você já viu, ou na sua própria prática de pesquisa, que atletas que desempenham determinado tipo de atividade, seja de endurance ou atletas de potência vigorosa, por exemplo, respondem melhor ou pior ao protocolo de recovery, por exemplo? Sim. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Com relação aos equipamentos. Os equipamentos que a gente tem utilizado na prática da pesquisa são diferentes desses da prática clínica, na sua grande maioria. Primeiro, porque a grande maioria dos trabalhos utilizam equipamentos que são importados, né? E aí eles não estão disponíveis aqui no Brasil. E se você trouxer para o Brasil, né, na mala, viajou para fora, trouxe na mala ou importou de alguma maneira, você ainda tem a barreira da Anvisa. Você precisa registrar esse equipamento e dizer que ele é seguro para poder usá-lo. Então, isso já inviabiliza bastante a prática clínica aqui no Brasil, utilizando esses equipamentos que foram utilizados nas pesquisas. Então, esse é um primeiro ponto. Só um parênteses, mesmo ele sendo um equipamento vendido lá fora, você trouxe, você tem que ter esse registro brasileiro. Porque no caso da vigilância sanitária, passar na tua clínica, fazer uma fiscalização e ver que teu produto não tem um registro, você vai ter complicação, entendeu? Por aí, por si só, já é uma barreira para a gente É utilizar uma mesmo. barreira. Exatamente. Exatamente. E aí tem uma grande diferença também entre os equipamentos, mesmo que seja de protótipo, né, utilizados na pesquisa, que não foram produzidos comercialmente ainda, né, é nesse sentido de, por exemplo, um pesquisador usa um protótipo, testando, ver qual é o melhor formato, qual é a melhor maneira de aplicar a luz, para depois que talvez isso vire um produto comercial ou não, mas a informação está lá, né, para ver o que realmente funciona, né? Então, isso também é outra barreira, porque você não tem esse produto disponibilizado para o mercado nacional. E aí, o que a gente tem no mercado nacional? São as convencionais canetas ou clusters com configurações completamente diferentes do que são utilizadas na prática da pesquisa, né? Às vezes você E, consegue até transferir a mesma dose, mas vai demorar mais tempo e vai tomar um tempo gigante da sua sessão. ou então, às vezes, aplica uma luz com uma intensidade tão alta, uma potência tão alta, que diminui o tempo de aplicação. E aí, a gente sabe que potência, tempo, a dose que você vai aplicar, que é a energia por área, é diferente entre os aparelhos, né? E isso também interfere na resposta. Então, é complicado você não ter um equipamento que você utiliza exatamente na pesquisa, ainda disponível no mercado, né? E com registro e, enfim, porque aí na prática clínica, o clínico pode verificar de fato, né, aqueles resultados que foram falados, que foram escritos no artigo científico, por exemplo. É até uma maneira de comprovar aqueles resultados, né? De repente, o próprio clínico desenvolve um protocolo junto ao paciente que é até melhor do que foi reportado na pesquisa, né? Um parâmetro um pouquinho diferente, com aumento ou diminuição da potência, com mais tempo ou menos tempo de radiação. Então, assim, eu acho que é super importante ter o equipamento que foi utilizado na pesquisa disponível para a prática clínica, porque senão fica uma coisa, a gente não consegue translacionar
pesquisa para clínica, entendeu? Não tem replicação, né, Kleber? Acaba Exatamente. que fica distante um universo e outro, né? Eu falo isso porque eu sou assim, lá na clínica a gente preza por isso, a gente é clínico e consome pesquisa, a gente tem que se basear em pesquisa para ter a nossa conduta. Sim, Mas muitas vezes essa distância é tanta que se perde um pouco o como utilizar, né? O dia a dia torna-se um pouco repetitivo e a gente acaba incorrendo nos mesmos erros de sempre. E às vezes até o que você comentou, que o resultado clínico é melhor que o da pesquisa, mas muitas vezes também não se atinge o resultado clínico que você leu no artigo. exatamente. Porque Isso muitas vezes também você vai lá, quantos fisioterapeutas aplicam da maneira correta o laser, né? Fazem asepsia de pele ou tricotomia, enfim. E queria que você comentasse um pouco disso. Quais são as dificuldades que você acha que você pontuaria como pesquisador que a clínica não consegue replicar? Tirando a parte dos equipamentos que você já falou que é diferente, Uhum. no dia a dia a gente poderia melhorar? Qual que é a sua dica aí, vai, para o pessoal que é clínico? Então, primeiramente é entender o recurso que ele está utilizando. Entender os parâmetros físicos do laser ou do LED, que seja, do equipamento que ele está utilizando. Desde potência, como é que é chegada a potência, como é que o tempo interfere na energia, a dose, que é diferente da energia, o que significa esse parâmetro, né? A densidade de potência também, o que significa esse parâmetro. Então, o clínico ele precisa saber, ter conhecimento, não tão profundamente, em saber o efeito específico no genital que vai conferir uma proteção, por exemplo. Não, é exatamente conhecer como funciona o equipamento que está operando. Então, ele tem que Eu que tá saber fazendo, né? tem que saber. Tem que saber os parâmetros do equipamento. Como que você modula o equipamento para atingir o seu resultado. E aí depois, também ter como é que eu vou dizer? Ter o hábito de sempre verificar, ou então de enviar o equipamento para verificar se realmente aquela potência que ele está dizendo que está emitindo, aquela energia, realmente é aquilo que está mostrando no aparelho, né? Então, se você aferiu, eu estou com uma potência de 50 miliwatts, realmente é uma potência de 50 miliwatts. É claro que tem, como é um aparelho eletrônico, você tem variações, né? Mas existe um intervalo de possibilidade que você certifica ele como aprovado ou não. Por exemplo, mais ou menos 10% do valor aferido, né? Então, assim, tem que ter essa aferição do equipamento. Porque muitas vezes você acredita que está aplicando 100 miliwatts, mas o equipamento ele está com 120, ou ele está com 130, ou está com 70. E aí a energia que você calculou, a dose que você calculou, já Caiu está por terra. furada, entendeu? E aí às vezes você não consegue o resultado por conta da falta de aferimento específico do aparelho, que ele não está calibrado, né? Depois, Desculpa, você acha que tem como medir ou você tem alguma noção, vai, do atleta que a gente trabalha com atleta, então o cara que está suado na maca recebendo uma dose de laser, ele tem uma estimativa do quanto isso atenua perde. a energia transferida? Olha, eu não vou saber te responder com números especificamente, por exemplo, 5%, 10%. Mas o Faz diferença. espalhamento da luz, por mais que você coloque em contato, a interação da interface, né, do aparelho com a pele, isso vai modificar. Então, o quanto que essa luz vai penetrar vai ser um pouco diferente de você tiver uma pele seca. Isso é fato, né? Isso não tem jeito. E ainda mais se você aplicar à distância. Tem algumas aplicações que usam equipamentos de radiação à distância, e aí se você está com a pele suada, vamos dizer assim, essa luz vai mudar completamente a penetração, né? Então, isso é importante, você ter um ambiente, a pele seca, sem um creme hidratante, por exemplo. Se o paciente tem muito pelo, é importante vocês fazerem a tricotomia, fazerem uma limpeza, porque o pelo é o mesmo princípio da fotodepilação. Quando você vai lá e faz uma depilação a laser, é um pulso de luz com alta intensidade e o pelo acaba absorvendo essa luz. E aí o bulbo do pelo acaba sendo, entre aspas, fritado, né? Ele é queimado ali pela luz, porque tem uma alta intensidade.
Mas aí, partindo desse mesmo princípio, se você tem uma área de pele com muito pelo e você aplica a luz, esse pelo também está absorvendo um pouco a luz, que está ali entre o laser, o LED e a camada da pele. Então, você está perdendo energia ali. Então, isso é um fator a ser considerado, né? Muito bom. Ô, Kleber, e sobre o futuro, cara? Você acha que um dia a gente vai conseguir equiparar tanto os dados de laboratório quanto clínico? Vou conseguir ter acesso? Vai ter um ambiente parecido para a gente ter resultados parecidos? O futuro está dando esse parecer aí que vai acontecer? Tem se facilitado isso? E se um dia também a gente pode pensar, já vi algumas palestras suas falando sobre esse assunto, mas queria que você falasse, existe mesmo essa possibilidade de um doping fisiológico por laser, né? No esporte isso é muito debatido, né? A questão de doping. Então, eu queria ver mais ou menos essa questão futura. Como é que você vê isso aí? Então, equiparar os resultados da pesquisa com a prática clínica, né, os resultados clínicos, o que a gente tem visto? Que exercícios, por exemplo, de flexão e extensão que são monoarticulares, né, bíceps, flexão de joelho, extensão de joelho, a gente tem resultados bastante importantes. Então, um resultado bastante significativo com aumento de desempenho, proteção contra dano muscular. Mas quando a gente transfere isso para exercícios multiarticulares, seja numa bicicleta, né, fazendo o teste de wingate ou um teste de carga crítica, né, você já não consegue ver resultados tão importantes, tão significativos quanto um exercício de força, de predominantemente de força, né, num exercício de força ou então de fadiga, né, de indução de fadiga, mas numa articulação, num grupamento muscular que seja monoarticular ali, né, avaliando só uma articulação. E isso também se aplica para para exercícios de correr, por exemplo, em esteira, ou correr em uma pista de corrida, por exemplo. Então, tem bastante trabalho já utilizando esses recursos, né, no caso de fazer um atleta correr por fora, correr numa pista de atletismo e também não encontrar nenhum resultado, entendeu? Isso já está reportado na literatura. Então, ainda existe esse gap, né, esse intervalo entre a prática, a pesquisa e a prática clínica. E ainda a gente precisa melhorar essa questão da dosimetria, essa padronização ou sugestão de terapia, essa janela terapêutica, na verdade, os parâmetros ideais ali, mas considerando a individualidade biológica de cada um, né? Então, esse ajuste que ainda está um pouco complicado, somado às diferenças de equipamentos, né? Então, assim, agora, se eu tenho esperança de que o que está na prática, o que está na pesquisa, vai chegar na clínica e isso vai ter a mesma equivalência ou equivalência parecida com os resultados, eu trabalho para que isso chegue logo, né? Estou trabalhando exatamente para isso, para que o que a gente vê na pesquisa, a gente consiga fazer a translação para a prática clínica ou o ambiente mais real possível, né? Então, a gente publicou um artigo há um tempo atrás com atletas de vôlei, mas em situação de competição mesmo. Então, a gente ia lá, aplicava a luz antes do exercício, né, antes dos jogos, com uma metodologia um pouco diferente do que tinha na época, né? Então, a gente aplicava a luz 40 a 60 minutos antes, né, que era o que era possível de se fazer, né, porque por conta da logística, por conta de a gente tinha um único equipamento para aplicar, então a gente acabou se adaptando. Mas mesmo assim, a gente conseguiu um resultado positivo de prevenção de lesão. É claro que não foram os mesmos resultados de um ambiente controlado numa prática clínica, numa prática no ambiente controlado, na pesquisa. Isso foi, né, teve algumas diferenças. Mas a gente conseguiu mostrar que existe uma janela, existe uma dosimetria a ser seguida, né, um intervalo principalmente, e para aquela situação funcionou bem. E isso no mundo real, né, numa atividade real. Então, acho que é isso que é importante. Eu acredito que cada vez mais a gente vai fazer estudos simulando atividades
reais mesmo, que o atleta está sujeito, que ele realmente está fazendo não só de flexão e extensão de joelho, por exemplo, num ambiente controlado com um dinamômetro isocinético, por exemplo, né? Eu acredito que essas pesquisas são extremamente importantes, sim, mas eu acho que daqui para frente a gente precisa começar a pensar em situações reais. O que o meu atleta está sujeito? Na Está função sujeito do a... atleta, né? Na função do atleta. Se ele joga vôlei, vamos saltar, vamos jogar o vôlei, né? Exatamente. Então, eu acho que os próximos passos serão nesse sentido, de realmente utilizar essas tecnologias, né, esses equipamentos, cada vez mais potentes, cada vez mais calibrados para se irradiar, por exemplo, o corpo inteiro, que já existe equipamento para irradiar o corpo inteiro, né, como aquelas câmeras, como se fosse uma câmera de bronzeamento, ou aqueles painéis de radiação que a pessoa fica em pé e fica exposta à luz. Então, cada vez mais a gente a tecnologia está avançando, mas a gente precisa ter a comprovação científica ainda, né? E aí nada melhor que comprovar cientificamente a eficácia desses aparelhos, desses tratamentos, com situações reais do que o atleta, do que a gente vai ver na clínica, né? E a E não questão do ficar doping só fisiológico, no Kleber? ambiente controlado. A questão do doping fisiológico, você acha que é uma possibilidade? Olha, É uma pergunta pois é, recorrente a das suas gente, palestras? sim, pensando geneticamente, pensando no que a luz pode fazer, né, na célula, desde os estudos in vitro que a gente já desenvolveu e outros grupos desenvolveram, com animais de experimentação, né, com ratos, camundongos, e mesmo com humanos, a gente tem um trabalho com biópsia muscular, com ressonância magnética, avaliando também a expressão gênica, e a gente vê que a luz, ela é responsável, sim, por mudanças em taxas de transcrição de genes, por exemplo. Você consegue modular a síntese de proteína, ou a degradação, no caso, que vai levar à atrofia muscular, você consegue controlar com a luz. Então, a questão é um aumento extraordinário, como se fosse uma droga que você injeta e que você tem ganhos de, sei lá, 40%, 50%, 70%, né? É igual aqueles livros antigos de fisiologia, quando falava de esteroides anabólicos androgênicos, que o ratinho ficava todo musculoso, parecendo um Hulk, né? Não Errado. é isso que a luz vai fazer. A luz não faz isso, entendeu? Mas ela melhora sim o desempenho, ela melhora a função celular. E nessa melhora vai desde aumento de síntese de energia, que é o ATP, a transcrição de diversos genes que controlam a função celular. E isso a gente controla com luz. Isso a gente já tem mostrado, né, na pesquisa, né, na ciência básica, principalmente, e alguns estudos clínicos, como o que a gente publicou. Então, assim, é um doping. Tudo que vai melhorar o desempenho, tudo que vai melhorar o trabalho do atleta, né, que a gente pode tomar aí como uma melhora de performance e que não for prejudicial a ele ou ao seu adversário, ou seja, não, que na verdade seja prejudicial a ele ou ao adversário, acaba se caracterizando como um doping. A gente tem que ter duas dessas três condições, né? Tem que melhorar o desempenho, tem que ser lesivo, tem que gerar algum tipo de dano para o atleta ou para o seu concorrente, né? E aí, então, eu acredito que pode ser interpretado como um doping, mas a grande questão é que você não tem como detectar a luz, que a luz foi aplicada. Ela não promove nenhum metabólito, né, na célula dizendo assim, olha, eu consumi luz, eu fui radiado por LED, Rastro, né? por laser. Isso não existe, não tem como. Até o momento, eu desconheço. Pode ser que daqui para frente, né, alguma pesquisa identifique, alguma coisa assim, mas acho muito difícil. O mundo do esporte está tão competitivo, né, cara, que hoje em dia milésimos de segundo fazem diferença, então é uma Exato. possibilidade, igual você estava falando aí, ele não vai ficar musculoso, mas ele vai ter um ganho de performance que pode ser suficiente, Vai. né? Exato. Lebão, queria agradecer aí, a gente tem um tempo limitado, até porque o papo fica bom, mas também quem assiste 40, 50 minutos acaba ficando demais. Queria Uhum. agradecer por você ter aceitado, ter batido esse papo com a gente aqui.
E quem sabe a gente não continua uma outra oportunidade, e aí você fala mais das suas pesquisas e a gente vai para outro assunto também, falando sobre laser. Sim, claro. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, foi um prazer. Acho que é importante as pessoas verem o que a gente faz na pesquisa, né, e o que a gente está tentando levar para a prática clínica, fazer essa translação, que na verdade é isso, é para isso que a gente pesquisa, né? Então é para a gente melhorar a vida das pessoas. Vida das pessoas, exatamente. Mas Então, assim, obrigado aí pela... agradeço o espaço, né, para poder falar sobre isso e estou à Um outro disposição, né? lado, né, cara? É um outro lado, porque muitas vezes o pessoal te vê lá no congresso, você está lá falando sobre um artigo específico, aqui você conseguiu falar sobre sua formação, a gente bateu um papo sobre diversos assuntos, mas sempre um pouco mais informal e, enfim, né? Sim, Bacana. acho que isso é importante. Nós somos seres humanos, como todo mundo, a gente é acessível e a gente tem uma vida normal como de todo mundo. Né? Obrigado. Pesquisador é maluco, às vezes um pouco, mas... A gente, todos nós da Kinex, a gente é fã do seu trabalho, você é um cara extraordinário e quem sabe a gente não possa fazer mais vezes então. Valeu? Legal. Um Então, abraço, estou à Fredão. disposição. Um abraço. Valeu, cara. Obrigado. Valeu.